Rádio Alfa. Alfa Notícias. Muito bem, você está ouvindo e assistindo Alfa Notícias aqui pela Rádio Alfa, também pela TV Alfa de Botucatu. Hoje temos a participação aqui do Paulo Fernando, ele que vai falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Paulo, seja bem-vindo, muito bom dia, tudo bem com você? Muito bom dia, tudo bem, graças a Deus. E fala pra gente aí, a gente estava conversando aqui fora do ar e você me disse que essa lei, ela já praticamente está completando um ano já de existência. Isso, ela foi aprovada pelo Congresso exatamente a 16 de julho de 2015. Passou um prazo de 180 dias e passou a valer a partir de agora, no começo de 2016. Fala pra gente, o que essa lei, na prática, ela muda com o dia a dia, tanto da pessoa que tem algum tipo de deficiência, como a pessoa que não tem, que vai ter que se adaptar a algumas situações para isso. Logo de cara, a lei já muda o conceito da pessoa com deficiência. Eu tenho 48 anos de idade e cresci, eu sou portador, aliás, já tenho um ato falho. Eu sou uma pessoa com deficiência e cresci portando necessidades especiais ou portando de deficiência. Ela já muda esse conceito, né? A pessoa com deficiência, ela não porta, porque a ideia de portar alguma coisa é uma ideia transitória. A deficiência não, ela tem um caráter ou uma característica permanente. Então, a partir desta lei, ou então a partir de 2008, com a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, esse conceito cai por terra. Então, passa a ser pessoa com deficiência e não mais portadoras de necessidade especial ou portadora de deficiência. Essa ideia de portar já não tem mais validade, não tem mais sentido, melhor dizendo. Então ela já muda logo de cara a definição. É pessoa com deficiência. Deficiência física, deficiência visual, auditiva, sensorial, mental, mas é uma pessoa com deficiência. Ela já deixa bem clara isso. E ela vai impactar tanto o Estado de uma forma geral, quanto a sociedade também. Uhum. E, na verdade, quando a gente fala de pessoas com algum tipo de deficiência, a gente abre o leque para uma série de situações, porque, de repente, a pessoa pode ser... de repente, é um problema físico, mas também pode ser um problema mental, um problema Sim. motor, alguma coisa nesse sentido que também... E são poucas coisas, poucos detalhes que, na verdade, a pessoa que não tem nenhum tipo de problema nesse sentido pode achar, de repente, irrelevante, mas é de fundamental importância para quem precisa. De repente, um acesso facilitado a determinados lugares, e isso praticamente agora acaba virando lei, né? Sim, já havia vários dispositivos legais, tanto no âmbito federal, estadual e também nos municípios, mas essa lei ela vem agregar, ela vem modificar algumas leis e ela vem também impulsionar a validade desses dispositivos legais e, sobretudo, aquilo que está na Constituição brasileira, que é garantir os direitos a todas as pessoas, o direito à educação, à saúde, à mobilidade, enfim. Ela vem, então, dar força e regular esses aspectos que falei para você. Uhum. Só para voltar àquela questão do conceito da pessoa com deficiência, sim, a lei já define logo de cara que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, como você também comentou, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma das barreiras, uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, ela tira da questão da pessoa e passa para o ambiente. Se há uma barreira, se há um impedimento onde impeça essa interação com outras pessoas e com o meio, isso já caracteriza uma pessoa com deficiência, segundo a lei. É um conceito muito moderno, já vem com base da Convenção Internacional da ONU, do qual o Brasil é signatário, e passando a ser signatário, todas as convenções internacionais onde o país é signatário tem dispositivo constitucional, tem força de dispositivo constitucional. A partir daí, então, a lei foi aprimorando, foi sendo discutida no Congresso, levou 15 anos para ser aprovada, mas foi aprovada, graças a Deus, e bem elaborada. Uhum. Quais são as principais mudanças que ocorreram? Porque
Durante aí praticamente uma década, a gente viu muitas mudanças realmente da questão da acessibilidade em departamentos públicos, algumas coisas assim. Só que o que mudou efetivamente com a lei? Porque lei é aquilo, é que tem que respeitar e vai ter que se cumprir. Mas assim, o que realmente mudou de repente, de um termo de ajuste à lei especificamente? E o que isso daí na prática vai refletir na população? Por exemplo, quando nós falamos de acessibilidade, nós temos a ideia de acesso aos edifícios públicos ou de interesse público. A lei deixa claro que o acesso vai muito além disso. Ela amplia o leque do sentido de acesso. Então, no caso, por exemplo, de educação, não é somente uma escola adaptada fisicamente para receber a criança com deficiência, o aluno com deficiência, mas o material pedagógico, o material didático, profissionais preparados para atender esse público, a questão também do trabalho, tem a lei de cotas, mas essa lei vai exigir que haja uma escolaridade, uma preparação, enfim, ela vai impactar positivamente esses aspectos da lei, da vida das pessoas. O acesso, quando muita gente fala, mas acessibilidade, nós pensamos logo de cara em rampas, em elevadores, mas é muito além disso. Por exemplo, um surdo-mudo que queira fazer um curso, pressupondo que essa pessoa com essa característica de deficiência, ela já tem um grau de escolaridade, que é uma outra história. Vamos pressupor que ela tem um grau de escolaridade que permita pleitear um curso universitário. O acesso ao vestibular está garantido? Ao cego também? Como vai ser o material didático para essa pessoa? Então, isso também é acessibilidade. E, na verdade, isso vai ser a palavra certa não é problema, mas isso vai ser uma questão a ser resolvida, de repente, pelas próprias entidades, ou o governo vai ter que subsidiar de alguma forma isso? Por toda a sociedade, Fernando, tanto o governo, quanto as entidades, quanto a sociedade civil organizada, as entidades que representam esse segmento populacional. Eu vou dar um exemplo para você bem prático. E os órgãos de fiscalização. Eu trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu. Meu trabalho consiste em fazer gestão de contratos e licitações. Eu fui no Tribunal de Contas semana passada, num curso específico do meu trabalho, e tive a grata surpresa de que o tribunal vai começar, por conta desta lei, a 13.146 de 2015, a cobrar a acessibilidade dos órgãos públicos sob sua jurisdição. Nesse caso, no Tribunal de Contas do Estado, serão os municípios, as autarquias e as secretarias ligadas diretamente ao governo do Estado de São Paulo. Então, sem contar também, por exemplo, o MEC, também é um órgão que vai ter que cobrar das universidades, tanto em seu âmbito direto, as universidades estaduais, quanto também as outras universidades. E também as universidades públicas estaduais já estão começando a sentir essa força, né, imposta pela lei, e já estão começando a se mobilizar. E o por exemplo, até então, por exemplo, os órgãos públicos que fizeram rampa, deram acessibilidade, apenas era assim um entendimento. Isso não era lei, não estava previsto alguma forma de multa. Que nem você falou agora da questão de quem que vai, de repente, fiscalizar isso. Já existe na lei uma determinação de quem vai fiscalizar e existe parâmetros, o que vai ser autuado? Vai ter uma multa? Já está definido isso? Porque uma lei, ela é muito complexa. Então, ela já deveria, claro, deve ter sido previsto isso já. Como que está isso daí dentro da lei? Sim, tem vários dispositivos, tem a parte de multas e sanções e penalidades quando há transgressão desses direitos da pessoa com deficiência. Para dar um exemplo bem claro para você, no artigo 103 dessa lei, existe o crime de improbidade administrativa. Essa lei ela impacta
todas as outras leis, como o Código Civil, como a Lei de Licitações e também a Lei de Improbidade Administrativa, tão famosa e tão alegada, né, em voga ultimamente, a Lei de Improbidade Administrativa, né? No artigo 103, o agente público ou governante que não aplicar de acordo com aquilo que está estabelecido ou não fizer um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, enfim, se negar a garantir esses direitos à pessoa com deficiência, ele vai incorrer em crime de responsabilidade administrativa, cuja a sanção não é perda de mandato ou algo do gênero, mas sim uma multa relacionada à pessoa dele, à pessoa do governante. Vai então doer na parte mais sensível do corpo humano, que as pessoas comentam, né? Isso é uma forma de pressionar aos governantes de que o direito à pessoa, o direito das pessoas com deficiência, além de garantido por lei, pela Constituição, pela Convenção, passou de ser algo meramente dependente da boa vontade do governante ou da sensibilidade de algum agente público, mas algo como uma política de Estado do Brasil. E, Paulo, você entende que, em alguns aspectos, existe também que tem que haver um bom senso com relação a algumas coisas. Por exemplo, vai ter um concurso público. É garantido realmente a acessibilidade ao candidato, alguma coisa assim. Mas vamos supor, vou dar um exemplo aqui que me surgiu à cabeça. De repente vai precisar de de um auxiliar de escritório para a prefeitura de Botucatu, vamos supor assim. Aí chega lá, no desempenho das funções, a pessoa, por exemplo, ela vai precisar ler, por um exemplo. E, de repente, é uma pessoa que tem um problema visual. Como que vai resolver essa questão? Porque vamos supor que seja uma questão da prefeitura. Como que ela vai se adequar a essa questão se ele for o vencedor do concurso? Porque assim, é um pouco complicado você mudar um mundo por uma questão de uma situação. Porém, você pode adequar aquela pessoa a uma outra função. E como que a lei prevê essa situação? Porque algumas funções não têm como ser desempenhadas segundo algumas deficiências que possa haver, né? Sim, por exemplo, usar o bom senso, né? Algumas carreiras, alguns tipos de trabalho necessitam da aptidão física, né? Aptidão física. Então, um deficiente físico, um portador de deficiência física, ele não vai pleitear, por exemplo, ser um policial militar, até por conta da própria natureza da profissão. Mas o trabalho, ele tem que ser, o acesso ao trabalho tem que ser garantido. Eu vou dar um exemplo claro para você. Há uma cota, existe uma outra lei, que essa lei agora da Brasileira Inclusão, ela reforça, que é a lei de cotas para a pessoa com deficiência ao trabalho. Tá? Um dos problemas, além desse que você comentou, é o cadeirante. O cadeirante, para conseguir um emprego, ele pode estar sempre vou deixar bem claro isso, reforçar isso. Se ele estiver escolarizado, que depois eu vou abordar isso. Se ele estiver escolarizado, capacitado profissionalmente, a lei de cotas exige que a empresa tenha X número de pessoas com deficiência de acordo com o seu número de empregados no geral. Mas se for um cadeirante, a empresa vai ter que se adequar. Muitas empresas não querem. Sim. Tá? Isso é um impedimento. Isso o Ministério do Trabalho vai multar e multa. Ontem, por coincidência, ou talvez por conta de comemorar um ano já da lei, houve no Jornal da Band uma matéria a respeito disso, sobre o acesso ao trabalho em grandes empresas. E lá em São Paulo, né, foi entrevistado o gerente de recursos de uma determinada empresa multinacional, onde há pessoas com deficiências, apesar de toda a boa vontade da empresa, de toda a adequação por lei, cadeirantes, pessoas com problemas visual, onde, nesse caso, voltando ao que você falou, a empresa vai ter que garantir um acesso ao material, portanto, material adequado para essa deficiência visual, né? A maior reclamação da empresa foi que, além da falta de escolaridade, além da falta de capacitação, a empresa se dispôs a
fazer essa formação do portador, da pessoa com deficiência. Entretanto, muitas pessoas com deficiências largam o emprego ou deixam, ou então estão impedidas de trabalhar porque não têm o acesso ao transporte. O transporte não está adaptado. Então, imagina numa cidade como São Paulo, né, uma pessoa que mora na Zona Leste e vai trabalhar na Avenida Paulista, pegar transporte público, que é o mais adequado numa cidade como naquele porte, e não ter o transporte público adaptado, não ter o transporte público adequado, garantindo o acesso dessa pessoa, tanto à mobilidade, né, que é o direito de ir e vir, e impedindo também o trabalho. E é uma reclamação que essa empresa fez e jogando a responsabilidade corretamente ao Estado, porque nesse caso compete ao Estado como um todo, garantir o transporte público. Nesse caso especificamente não está garantido. Uhum. Eu não sei, eu vou dar uma opinião aqui, não é a opinião da emissora, mas é uma opinião particular minha. Eu sou contra a questão das cotas com relação à cor e a questão de nacionalidade, essas coisas. Eu sou contra isso. A única coisa que eu sou a favor é realmente da cota para as pessoas que realmente têm algum tipo de deficiência. Não é porque você está aqui na minha frente que eu estou falando isso, não, mas eu vejo que o grande problema para quem... a grande barreira, de repente, para um emprego, não é para a pessoa que tem uma cor diferenciada ou que tem uma nacionalidade diferenciada, e sim para quem tem algum tipo realmente de deficiência, sendo ela permanente ou provisória. Porque a gente vê que o empregador, ele não quer, às vezes, ter alguma pessoa que tem algum tipo de limitação, porque ele precisa de agilidade, ele precisa de resultados. E, no meu ponto de vista, eu tenho grandes amigos que têm outro tipo de outra pele, são pessoas negras, são pessoas índios, que assim não tem barreira nenhuma para eles conseguir um emprego. Eu acho que essa questão da cor hoje no Brasil é uma coisa que, para mim, não existiria necessidade de ter uma lei específica para esse tipo de regulamentação. Eu acho que isso daí é um retrocesso. A gente vai acabar fatiando o bolo em muitas partes que, de repente, uma pessoa se julga normal, ela não vai ter mais participação na sociedade, ela não vai ter direitos iguais de competir por um trabalho. Ah, não, tem tantos % de cota para a pessoa de determinado tipo, tal. Porém, a pessoa com deficiência, ela já tem um impedimento realmente real, visível, de estar conseguindo determinado tipo de emprego, determinado tipo de trabalho. Então, esse tipo, eu acho que realmente tem que ter uma participação. Ela tem que ser pequena? No meu ponto de vista, não. Entendeu? Eu acho que limitar essa cota, eu acho que não é o caminho, mas realmente adequar a necessidade, porque a gente estava conversando aqui fora do ar, não é um número baixo que tem de pessoas com tipos de problema, né? Não. Você citou um número realmente alto aí, né? A população brasileira, em 2000, no censo de 2010, de 200 milhões de pessoas. Desses 200 milhões, 24%. A grosso modo, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É um número muito alto. Esperemos que, ao longo do tempo, esse número caia por conta da própria evolução da saúde, porque a deficiência ela pode decorrer de dois fatores essenciais. Nascença, né, por algum problema biológico, genético, enfim, onde a ciência pode ajudar muito para minimizar ou até resolver, e uma questão de educação. Por que eu falo isso? Acidentes de trânsito é um dos grandes fatores que fazem com que as pessoas tenham algum tipo de deficiência. Uhum. E eu concordo com você. A lei de cotas, de uma forma... Toda e qualquer lei de cotas, como você disse, a lei de cotas para negros, tudo, é uma discussão à parte, tem aqueles que defendem, tem aqueles que são contra, né? Mas para o portador, para a pessoa com deficiência, ela é necessária, porque é um contingente muito grande, é 1/4 da população brasileira praticamente, né? E que há necessidade dessa lei, dessa cota,
de forçar o Estado a atender, porque, afinal de contas, senão caímos na segregação, caímos naquela história de que a pessoa com deficiência carece mais de piedade, mais de depender da sensibilidade de um ou de outro governante ou agente público, enquanto que, naturalmente, pela Constituição brasileira, ela tem o direito, assim como a pessoa negra, assim como a mulher, tem o direito ao acesso à educação, ao acesso ao trabalho, enfim, a todos os instrumentos que o Estado, né, é obrigado a dar aos seus cidadãos. A pessoa com deficiência, nesse caso bem específico, encontra uma barreira muito maior, tanto para a educação, quanto para o trabalho, quanto para o lazer, quanto para a sua própria participação na sociedade. Uma pessoa, um cadeirante que queira passear numa cidade como a nossa, uma topografia como a nossa, encontra uma barreira muito grande, tá? Que queira pegar o ônibus para se deslocar do seu bairro para o centro, encontra uma barreira muito grande, uma dificuldade muito grande. Ficar dependendo, claro, de boa vontade de um amigo ou de uma outra pessoa não é o correto. Não é o correto. O correto é a pessoa, não, eu quero ir para tal lugar, vai no ponto de ônibus ou pega o seu carro adaptado, se puder, né? E vai ao local. E, Paulo, existia eu não sei se era uma adaptação ou alguma coisa assim, que as empresas com mais de 100 funcionários deveriam ter uma cota. Quanto era essa cota e agora, e se isso virou lei, como que a lei prevê isso daí? Ela reforça a questão das cotas. Existe uma discussão que parece que porque a partir de 100 empresas com 100 empregados já tem que ter um percentual para pessoas com deficiência. Provavelmente segundo alguns colegas meus, houve uma diminuição para empresas com 50 empregados. Mas, partindo do pressuposto que seja 100 pessoas com o rol, né, de empregados da empresa com 100 pessoas, a empresa é obrigada a oferecer de 2 e depois, à medida do número de empregados que ela tem, esse percentual vai crescendo até 5%, né? Mas as empresas encontram uma grande dificuldade de ter em seus quadros pessoas com deficiências devido à falta de escolaridade e devido à falta de capacitação profissional. Nisso vai nos remeter a um outro problema, que é o acesso à educação. Desse número que eu passei para você, de 45 milhões de pessoas, num estudo que foi feito em 2013, 61% desse número de 45 milhões de pessoas tem o grau de instrução baixa, ou seja, o ensino médio fundamental incompleto ou não tem instrução. Então, pergunto, como uma pessoa com deficiência pode ascender socialmente e ter o seu direito ao trabalho garantido se nem o acesso à educação é oferecido? Você tem, então, noção de que essa lei, claro que ela tem a vigência dela de agora em diante, só que a questão, de certa forma, cultural, ela vai demorar, no mínimo, uma década para ela trazer resultados efetivos, porque, que nem você disse, a questão, se de repente a empresa precisa de uma pessoa que tem uma qualificação de estudo maior, e se essa pessoa não tem, automaticamente ela é desclassificada. Então não tem assim muito o que fazer no momento agora. É claro que isso daí vai abrir o leque, vai resolver um percentual grande até dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, só que o que acontece? Efetivamente, 100% do problema resolvido, a gente vai ter realmente daqui a vários anos. Né? Isso, é o começo. É o começo. É o começo. Realmente, a médio e a longo prazo, nós esperamos que, se não resolver, diminua em muito os problemas que as pessoas com deficiência têm
quanto à garantia do exercício de sua cidadania plena, tá? É claro que agora com essa lei, por exemplo, planos de educação, né, planos básicos de educação vão ter que ser adequados. O Estado, em seus níveis de governo, federal, estaduais, municipais, os poderes públicos, né, o judiciário, o legislativo, o executivo, também vão ter que se adequar. E isso demanda tempo, né? Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para a outra, mas o que? Temos que iniciar. De alguma forma tem que ser iniciado esse processo. E esse ano é um ano muito interessante, porque por ser um ano eleitoral, né, os que se dispõem ou desejam a governar as cidades no Brasil, são em torno de 5.600 municípios no Brasil, e no estado de São Paulo em torno de 600 municípios, vão ter que se atentar a isso. Que se não se atentarem a isso, vão ser chamados para que prestem atenção a isso. Ou seja, pelos órgãos de fiscalização, um deles, eu disse, o próprio Tribunal de Contas, ou os outros órgãos de fiscalização, como o MEC, o Ministério do Trabalho, e as entidades, né, da sociedade civil, a própria OAB, conselhos municipais da pessoa com deficiência, entidades como a PAI, aqui em Botucatu tem a APAP, enfim, vão ter que se adequar, vão ter que ter em seus projetos de governo essa questão muito importante da pessoa com deficiência. Eles vão ter que correr antes, na verdade, né? Porque o que acontece? Infelizmente, às vezes a pessoa que está do outro lado da moeda, às vezes é difícil ter acesso a algum tipo de informação, de orientação a esse respeito. Agora, o que vai acontecer? A pessoa, de repente, a pessoa que está nos ouvindo hoje, puxa vida, agora é lei, agora vai melhorar a situação. Vai lá pedir emprego para um supermercado, não temos vagas para esse tipo para você. A pessoa vai ficar o dia inteiro sentada, de repente, pode realmente um cadeirante ficar lá, mas a empresa não é obrigada a contratar, porém ela pode dificultar alguma situação. Onde a pessoa com deficiência pode reclamar efetivamente, porque a gente sabe que o acesso à justiça é um processo custoso, é um processo, de certa forma, moroso, e a gente não sabe até onde isso daí vai seguir. Às vezes a pessoa que tem necessidade de colocar alimento dentro de casa, ela não pode esperar 2, 3 anos para a justiça resolver as coisas. Então, vai existir algum órgão dentro das cidades que vai estar atentas a receber essa reclamação e, de certa forma, agilizar esse processo? Eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. Uma pessoa, vou deixar gênero indefinido, prestou um concurso. Concurso também tem a sua cota, dependendo do número de vagas oferecidas. Essa pessoa, uma pessoa com deficiência, prestou o concurso, passou, foi aprovada e foi chamada para ser avaliada pela junta médica, né? Assim como eu também já fui. Tá. Começou um clima de terror, por assim dizer, em cima dessa pessoa, porque começaram a dizer a essa pessoa que passou no concurso, mas decorrente da deficiência dela ou dele, essa pessoa ia ser reprovada no exame médico. Sim. Tá? O que essa pessoa fez? Recorreu ao Ministério Público. Direto? Direto. E nem havia essa lei. Foi anterior a esta lei. Então, e conseguiu, foi dado o direito dessa pessoa a fazer o exame não a reprovou, e hoje essa pessoa está trabalhando e tendo a sua vida plena, por assim dizer. O Ministério Público é um dos caminhos. Tá? Aqui em Botucatu existe o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que surgiu surgiu em 2004, né, ainda com o nome de pessoa, Conselho Municipal da Pessoa com Necessidades Especiais. Ao longo do tempo foi se adequando a já essas novas terminologias,
né? Hoje é Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Esse conselho tem por finalidade também garantir o cumprimento não somente dessa lei, mas das leis também municipais que vão corroborar no sentido de garantir os direitos da pessoa com deficiência. Tá? A própria imprensa é um outro meio. Hoje em dia, né, mais do que nunca, o que nós vimos pelo Brasil, a imprensa ajudando, né, a fazer com que o Brasil se torne um país melhor. Enfim, existem esses órgãos, esses meios que a pessoa com deficiência deve procurar. Ainda mais agora com essa lei. Essa lei vai dar força para que a pessoa com deficiência tenha o seu direito garantido. E se não tiver, então que o órgão que não quer ou não pôde, né, diga o porquê. Se então é uma questão de ajuste, então nós vamos dar um tempo para que esse órgão se ajuste. Né, porque também, como você disse, leva tempo. Não é do dia para a noite que, né, uma empresa ou um órgão público vai se adequar. Por exemplo, a universidade pública, né, em seus conteúdos programáticos, em seus cursos, ela vai ter que oferecer acesso, por exemplo, a um contingente do surdo-mudo, né, aos cegos, né, vamos usar o termo mais conhecido, né? Sim. Então, todos esses conteúdos programáticos dos cursos vão ter que estar acessíveis em braille, né? Durante o curso, né? Ou professores, ou então terá que haver intérpretes em Libras, para que esse contingente tenha acesso à educação. Não oferecendo, essas pessoas devem sim procurar os órgãos competentes, no caso, o Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a imprensa, enfim, botar a boca no trombone. Como que você vê a participação do NAP aqui em Botucatu? Você vê que isso realmente ajuda, de certa forma, a desenvolver algum tipo de habilidade, melhorar a vida deles? Eu não sei se você pode falar a respeito disso. O NAP é uma ferramenta muito importante aqui em Botucatu, muito interessante, foi um avanço. O Botucatu evoluiu bastante desde 2014 nesse tema, 2004, nesse tema da pessoa com deficiência. Tá? Mas tem que evoluir muito mais em comparação, por exemplo, às cidades da região. Bauru é um exemplo, Campinas é outro, né? Onde essa questão da pessoa com deficiência já é tratada com mais profissionalismo, por assim dizer, com mais vontade do que a nossa cidade, infelizmente, por questões diversas que não cabe aqui dizer, né? O NAP é uma ferramenta muito importante, ele deve ser valorizado, seja agora ou pelo próximo governante municipal, no sentido de dar apoio pedagógico àqueles que estão na rede municipal, os alunos com deficiência, na rede municipal de ensino. E também deveria ser, né, um órgão que desse apoio a outras demandas, não somente a questão educacional, mas, por exemplo, a integração da pessoa com deficiência, uma pessoa com mais idade, uma pessoa que sofreu um acidente, né, que precise de um apoio pedagógico por um período pequeno, mas que no momento talvez ainda não tenha. O NAP precisa, na verdade, ser mais valorizado. Ele está sendo, mas precisa ser mais valorizado em Botucatu. Quando a gente fala de preconceito, o preconceito também, ele de certa forma, ele é reverso. A pessoa que tem algum tipo de problema, ela tem algumas pessoas também que se negam ser ajudada. Isso ainda existe ou o número disso, no teu ponto de vista, acabou diminuindo? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu tenho um problema, eu sou cadeirante, eu não quero saber de nada, não quero estudar, quero ficar em frente da TV pelo resto da minha vida e para mim tá bom, porque às vezes a pessoa cria um certo
rancor, uma certa ira pela própria deficiência que ela tem. A gente conhece algumas pessoas, amigos meus são assim, tipo assim, não quer saber de nada mais, entendeu? De repente consegue viver com o salário que recebe do governo e para isso tá bom. Só que para a cabeça da pessoa isso daí não é bom, né? Não, não é bom, não é bom, mas infelizmente tem pessoas que tomam esse rumo. Não tem o que fazer daí, né? Não tem o que fazer. O importante é que o Estado ofereça ferramentas, o Estado ofereça condições para que, independente se a pessoa queira ou não, mas que esteja ali as ferramentas para que a pessoa possa, se quiser, trabalhar, estudar, viver, praticar um lazer, praticar um desporto, né? Enfim. Agora, se a pessoa com deficiência prefere não toma esse rumo que você acabou de dizer, infelizmente é um direito dela, né? É um direito dela de não querer, por motivos pessoais, não querer procurar ascender ou procurar melhorar a sua própria condição de vida. Eu tenho também muitos colegas com deficiência onde passam por períodos de negação, principalmente aqueles que tinham uma vida muito ativa e por um acidente, né, passam a ser pessoas com deficiência. Além de mim, né, na minha família tem um caso, meu primo, com 21 anos de idade, sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico, né? O ano seguinte ao acidente foi um ano terrível para ele. Hoje ele está mais, como posso dizer, ele está mais consciente, está mais calmo, ele está mais aceitando a realidade dele, está enfrentando a vida agora, tudo. Mas houve um período de negação. Isso é até se for considerar, né, um caso de uma forma geral, é até um processo natural, tá? Mas, enfim, nesse caso que você disse, a pessoa tem o direito realmente de não querer ficar lá, né, na frente da televisão, ou em casa. E, às vezes, a pessoa também, por conta do preconceito que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência, alimenta esse tipo de comportamento da pessoa em si. Alimenta, infelizmente. Eu já passei por muitas situações de preconceito em relação ao trabalho, não onde hoje eu trabalho, antes, e que realmente reforça, dá vontade de você ficar em casa e não querer sair de casa, porque é uma coisa que fere muito a pessoa, machuca muito, né? E tem um agravante, Fernando, a pessoa com deficiência, e se for uma mulher, isso se torna um problema ainda, agrava. E se for uma mulher negra, uma pessoa com deficiência, mulher negra, agrava ainda mais. Infelizmente, a nossa sociedade tem muito ainda para evoluir nessa questão do preconceito. E uma das formas, um dos caminhos que essa lei aponta, e ela já começa, além do direito à vida que ela fala logo de cara, o segundo tópico, o terceiro, salvo engano, é a educação. É a educação. É a educação da pessoa com deficiência e o apoio à família, da família dessa pessoa, dessa criança ou da pessoa que se tornou pessoa com deficiência. Porque é muito importante. Tanto a questão da educação, por isso que ela fala, a lei fala que tem que ser inclusiva, tem que estar o aluno, né, o aluno com deficiência tem que estar na rede municipal, ou na rede estadual ou nas universidades incluídas. Por quê? Uma das formas de se trabalhar com o diferente é você conviver com ele. Conviver com ele. Seja ele pessoa com deficiência, seja ele um negro, seja ele, infelizmente, né, na sociedade machista que nós vivemos, a mulher, que aos poucos já estamos conseguindo, ainda falta muito, mas estamos conseguindo, né, vencer isso ou enfrentar isso com mais diligência, com mais vontade. Pessoas com outro gênero de homoafetivos, né? Conviver com o outro. Porque se eu não aceito o outro, pelo menos eu tenho que respeitá-lo e tolerá-lo. Né? A gente estava falando aqui a respeito da questão de cotas, né? Só para finalizar.
Hoje, aqui, a realidade da TV e da rádio, a gente conta com em torno de 30 pessoas envolvidas nas duas emissoras. A gente tem pessoas com deficiência, a gente agrega realmente essas pessoas, eram pessoas que realmente não tinham muita oportunidade, a gente chamou para perto. Não temos um número alto, mas frente ao número que a gente tem no total, é até um número aceitável. Quando eu disse aqui que eu sou contra cotas de negros, de repente até essa questão dos homossexuais que eles entendem que tem que ter uma cota também. Quando eu disse que eu sou contra isso, eu não quero dizer que eu sou averso a esse tipo de situação, mesmo porque na minha equipe eu tenho homossexuais, eu tenho negros, entendeu? E são pessoas que muitas vezes, às vezes as pessoas criticam e de certa forma discriminam, só que são pessoas que trabalham igual, não trabalham nem mais e nem menos do que os outros. Então, deixar bem claro isso daí, porque acho que a gente está vivendo num país livre. Se você falar para mim, olha, eu não gosto da tua emissora, eu não posso fazer nada, beleza, tal, amigos do mesmo jeito. Então, eu entendo isso daí. A cota, no meu ponto de vista, ela é discriminatória, ao contrário também, porque então, de repente, eu tenho, por exemplo, um parente que ele é extremamente branco, por um exemplo. É quase que um caso de albino. Então, ele poderia também falar, não, eu quero uma cota para mim também, e ele estaria no direito dele. Entendeu? Por isso que eu sou contra, mesmo porque o percentual hoje do brasileiro já ultrapassou a cota de negros, que é caracterizada como negro, ela é superior já à de brancos aqui no Brasil. Então, eu acho isso, de certa forma, discriminativo e eu não concordo, entendeu? Que tenha esse tipo de coisa. E vou levar a mesma coisa. O que um homossexual é mais ou menos do que uma pessoa, do que um homem, do que uma mulher? Entendeu? A questão de você gostar ou é aquela coisa que você falou, tem que respeitar. Então, é isso que a gente faz, entendeu? É isso que a gente faz. E eu acho que se a gente for dividir o bolo, que nem eu falei, eu acho que a única categoria que realmente se destinaria até essa balança ser mais condizente seria a cota das pessoas com deficiência, no meu ponto de vista. Entendeu? Eu acho que cada um tem o dele, eu acho que isso daí é expansivo, porque a gente também entende que, infelizmente, ainda existe o preconceito, principalmente contra o negro. Existe, só que eu acho que se tirar... Porque eu conheço muitas pessoas, acho que você... Não sei se você tem esse pensamento também. Eu conheço muitas pessoas que não gostam da cota, porque elas já chegam, a própria cota discrimina elas. Porque, às vezes, você vai numa universidade, a pessoa fala, você entrou porque você é negro, você entrou pela cota, porque na prova eu fui melhor do que você. Então, aí que eu vejo a lei, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela acaba prejudicando aquela pessoa no círculo ali que ela está vivendo. De uma forma geral, tais leis, né, elas servem de ferramentas ou instrumentos para o Estado, enquanto tal, combater o preconceito, né? A questão da cota para o negro, cota para, como está sendo pleiteado, para os homoafetivos, enfim. Também concordo com você em parte, né? Mas a questão da cota, por exemplo, para a pessoa com deficiência, já existe também esse preconceito que você falou, não somente para com o negro. Se o negro entra numa universidade pública por conta da cota e é jogado na cara dele de que você está aqui por conta da cota, né, o mesmo passa para a pessoa com deficiência. Né? Você está aqui por conta de uma lei que obriga eu tê-lo aqui. Isso é um caso de preconceito escandaloso, né? Mas mesmo assim, essa lei, né, faz valer o direito. Faz valer o direito. Como disse o auditor do Tribunal de Contas, né? Não é um mundo perfeito, mas é a lei, né? E você me fez lembrar para encerrar também, um caso, uma entrevista com um ator negro, Morgan Freeman, conhece? Sim, sim. Né? Ganhador do Oscar, enfim, é uma pessoa muito consciente que trabalha e batalha muito da questão dos direitos do negro, né, nos Estados Unidos. E a ele foi perguntado numa entrevista, já faz um ou 2 anos, sobre o Dia da Consciência Negra
lá. Não sei se existe lá nos Estados Unidos ou estavam pleiteando criar. Ele foi peremptoriamente contra. Né? E o argumento dele se aplica não somente ao segmento do negro, mulher, pardo, homoafetivo, pessoas com deficiência. Simplesmente o argumento dele foi cabal. Tem que ter o dia da consciência humana. Porque independente da condição ou da característica da pessoa, todos nós somos humanos. Todos nós temos os direitos garantidos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres que vivemos no mesmo planeta. O fato de eu ser negro, o fato de eu ter uma opção sexual diferente, o fato de ter um sexo diferente por ser mulher, isso não deveria entrar em voga, não deveria pesar numa decisão de que eu sou melhor do que ele por conta disso, por conta daquilo. Não. Isso, oxalá, um dia isso acabe, Fernando. E até chegar esse dia, há necessidade de tais leis. Né? Lei de cotas de negros, os negros têm a sua reivindicação, né? Nós temos que entendê-los, nós temos, né, como um país livre, democrático, criticar, enfim. E as pessoas com deficiência, né, também. Então, força a sociedade, força o Estado, né, e, sobretudo, força as pessoas que não querem, que detêm um certo tipo de poder, seja ele social, econômico, político, e que não querem abrir mão e não querem dar à pessoa com deficiência ou qualquer um desses segmentos o direito garantido. Enquanto pessoa humana, essas leis são necessárias. Tais leis são necessárias. Sim. Tá? E posso dar um recado aqui? O meu recado são para os pré-candidatos ao governo de nossa cidade e aos pré-candidatos à Câmara Municipal. Né? Voltando aqui ao nosso tema da pessoa com deficiência, que, no caso dos pré-candidatos ao governo da nossa cidade, que leve em consideração essa lei, que leve em consideração esse contingente aproximado de 24% da população brasileira, que, se formos jogar isso para Botucatu, também se aplica, tá? Em seus planos do governo, que contemplem isso, não somente criando uma secretaria, criando alguma coisa específica para isso. Não é somente isso. É fazer com que todas as suas secretarias, todas as suas áreas de governo, todas as suas áreas de atuação contemplem a acessibilidade, enquanto estabelecido nessa lei. E os pré-candidatos à vereança, né, à Câmara, que procurem, né, adequar as nossas legislações municipais a essa lei federal. Vou dar um exemplo bem rápido aqui: o Plano Municipal de Ensino, que ano passado já foi aprovado, mas que, por conta dessa lei, vai ter que sofrer uma adequação. E isso eu deixo para os especialistas em educação, mas que forçosamente vai ter que ser feito. Como também o transporte coletivo na cidade, que vai ter que também sofrer uma adequação, e outras e diversas áreas, Fernando. Perfeito. Tá bom? Tranquilo, então. Paulo, agradeço muito a tua participação conosco, dizendo que você é sempre bem-vindo quando precisar explanar alguma situação. Pode entrar em contato conosco, que você terá teu espaço aqui. Eu agradeço a oportunidade, Fernando. Muito obrigado. Rádio Alfa. Alfa Notícias.